Pessoas, eu sou Renata Peron, eu estou presidente da ONG CAIS, que é Centro de Apoio e Inclusão Social de Travestis e Transsexuais. Eu sou militante do movimento há quase 20 anos, eu moro aqui em São Paulo, mas eu sou paraibana. Eu vivi muitos anos em Juazeiro da Bahia e agora, há um tempo, há 12 anos, eu vim para cá, porque eu sou artista também, sou cantora de música popular brasileira e vim tentar a vida artística aqui. Quando cheguei aqui, eu fui agredida por 9 caras lá na Praça da República em 2007 e a partir daí eu acabei perdendo um rim. E a partir daí eu me tornei uma militante da causa LGBT e estou aqui para bater um papo com vocês. O que quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Primeiramente, a gente queria agradecer muito por você ter aceitado, né? A gente sabe que às vezes é corrido. E, assim, primeiramente, nós gostaríamos de saber como se iniciou o seu trabalho com a CAIS, o que te motivou a começar? Então, depois dessa agressão que eu sofri em 2007, eu fui negligenciada pelo Estado por 2 vezes, uma na área da saúde e outra na área jurídica. Eu percebi que os órgãos que existiam não tinha alguém que fiscalizasse ou que cobrasse. Então a CAIS nasceu mais para fiscalizar e pedir a ação do Estado que pudesse olhar com mais carinho para a nossa comunidade. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Em São Paulo não foge essa regra. É muito assassinato, é muita violência. O Estado negligencia quando não vai atrás nem prende essas pessoas. Então eu acho que a CAIS nasceu mais para isso, para que a gente cobrasse do poder público iniciativas que fossem palpáveis e reais para a nossa comunidade de travestis e transexuais. Nós gostaríamos de saber se você acompanha como é a luta transfeminista em outros países e, se sim, como você compararia essa luta de fora e do Brasil? E sobre os direitos focados às pessoas trans no Brasil e em outros países? No Brasil nós temos assim uma ação que ela avança e retroage. Ela avança quando o Estado cria algum mecanismo de defesa, que é, aqui em São Paulo, é a Lei 10.948, mas ela é uma lei estadual, não é uma lei federal. E ela retroage quando ele não investe nessa lei para que as pessoas saibam que essa lei existe, né? Que os bairros ou cidades não sabem que essa lei existe. Quem sabe é a gente, que é do próprio movimento, ou algum curioso ou curiosa que queira se informar. Mas não existe uma política de divulgação para isso. E no que diz respeito ao Estado brasileiro, nós estamos aquém porque a gente não tem uma lei de criminalização. Então a gente está bem atrasado comparado com outros países. Por exemplo, na Argentina já existe uma lei lá que é a lei de identidade de gênero, que você pode ir num cartório e fazer a sua mudança. No Brasil nós não temos nem a lei de identidade de gênero e nem a lei que criminalize a homo, lesbo ou transfobia. Sobre a questão do feminino, existe 2 linhas de movimentos dentro do Brasil, uma que apoia, que é aquela que acredita que a mulher é um ser que se constrói, baseado na Judith Butler ou na Simone de Beauvoir. Então, se é essa que se constrói, nós somos mulheres iguais. Mas existe uma linha de movimento que é contra a gente, que só acredita naquela mulher que é a mulher biológica. Então, dentro do próprio Estado existe esse conflito. Fora do país, o país de primeiro mundo, sobretudo, eles entendem que mulher está na construção dela. Então, não importa se é biológica ou se não é biológica, é a identidade dela que diz quem ela é. Então, a gente está bem atrasados comparado a outros países aí fora. Falando de identidade ideológica e tudo mais, qual a sua opinião sobre as discussões do uso do nome social em escolas, faculdades, no âmbito social mesmo? Ele é essencial porque nós não temos uma lei de identidade de gênero. Então a gente no Brasil, a Berenice Bento fala muito nisso, que a gente cria gambiarras legais. O nome social nada mais é que uma gambiarra legal, porque não é uma lei. Se não é lei, não tem como ser obedecida. É mais pela sensibilidade que a gente tem decretos e resoluções para sensibilizar as repartições públicas. Mas se uma instituição particular não quiser, ela não é obrigada porque não é lei. Então o certo seria a gente ter a aprovação da lei João W. Nery, que é uma lei que está no Senado, que foi apresentada pelo deputado João Willis, e acho que a Érica Cocai também, se eu não me engano. E
essa lei ainda não foi aprovada, infelizmente. Então eu acho que esses deslizes do Estado de não aprovar uma lei que não vai fazer mal a um heterossexual, a gente percebe que é um país ainda muito preconceituoso, muito religioso. A religiosidade atrapalha muito, porque por ser um país laico, você não deveria misturar religião com democracia. E aqui é mais a democracia embaixo e a religião em cima. Então a gente perde muito, porque não tem essa clareza. E eu estou falando da população que é manada, que vai ser levada por um grupo de pastores fascistas e pessoas extremadamente preconceituosas que querem implantar na cabeça que o que é certo é o que ele escolheu para a vida dele. Então, se você é hétero e eu não sou, eu tenho menos direito do que você. Essa é a ideia que o Estado quer implantar quando aceita deputados como esses que a gente tem aí hoje. Para falar um pouquinho assim mais pessoalmente, você poderia falar pra gente como foi para você conseguir seu nome social? Bom, a gente tem que fazer um tratamento, né, de 2 anos de psicólogos, de hormonoterapia, sabe? E tudo isso para poder conseguir fazer. E aí, hoje em dia está mais fácil porque o STF fez uma ação. Sobre algo mais pessoal, a gente poderia nos contar como foi para você a experiência para conseguir seu nome civil? É uma experiência dolorosa, porque para você conseguir entrar com a ação, você precisava... Hoje eu falo depois de hoje, eu vou falar de antes, que foi o meu caso. Você precisava fazer um tratamento psicológico durante 2 anos, para depois eles darem um laudo de que você está doente, que é o CID-10, que é o transtorno de identidade de gênero. Aí, a partir desse documento, você tem que comprovar com seus amigos, com cartas dizendo que você se reconhece como aquela pessoa. Você tem que entrar com essa ação na Defensoria Pública, né? Se você precisa, se você não tem banco, para você o Estado oferece um advogado. Aí você entra com essa ação, espera entre 1 e 2 anos, aí o juiz avalia, porque depende da avaliação dele, se ele achar, ele ou ela achar que não é trans, por qualquer motivo que ele possa pensar, você não tem os seus documentos. Agora, no meu caso eu tive sorte, ela avaliou, viu que eu tinha e me deu autorização. Aí eu fui, mudei o meu registro, hoje eu tenho toda a documentação de mulher. Eu sou Renata de Moraes Pessoa, sou reconhecida como Renata Peron, mas no meu RG você muda apenas o nome, não muda o sobrenome. Hoje, o STF aprovou uma lei que é assim, você não precisa mais passar por um processo psíquico de fazer terapia 2 anos, etc., para poder tirar a documentação. Mas ainda assim precisa da aprovação do juiz, entende? Então assim, tem uns avanços, né? Não vou dizer que não. Há 20 anos atrás não se falava em transexualidade. Hoje a gente vê em novela, a gente vê em cinema, nos teatros. Eu sou funcionária desse espaço aqui da SP Escola de Teatro, que é uma escola que acolhe travestis e transexuais para o mercado de trabalho, entendeu? Então assim, a gente percebe que as coisas estão avançando. Agora, no que diz respeito ao Estado, a nossa culpa, que eu acho, é que a gente não consegue ter uma consciência de que precisamos ter representante nosso lá. Por que os evangélicos ganham todas? Porque eles brigando ou se matando, eles estão unidos contra nós. E a gente não tem gente lá, a não ser um só, que é o João Willis. Mas se são 500 e poucos deputados, só existe um gay, não tem como. A gente tinha que ter no mínimo 10% dos 500 para fazer barulho. Então assim, os homossexuais, a comunidade LGBT, precisa aprender de uma vez por todas que se não tiver representatividade no Congresso, esses avanços que a gente teve, eles vão retroagir todos. Porque se agora a gente tem quase 200 deputados e governadores e senadores evangélicos, se o ano que vem tiver um dobro disso, já era pra gente. Né? Então acho que esses avanços aí a gente não pode deixar. Falando sobre a novela, qual foi sua opinião quando você primeiramente soube que a transexualidade seria um tema abordado? E o que você achou de ser justamente uma atriz cisgênero que estaria interpretando um homem trans? Eu tenho que ver
toda crítica que eu fizer aqui, ela está sempre pautada na positividade de falar sobre o tema ter. Então, assim, qual é a importância disso? Ela é uma importância, a Glória Pérez foi felicíssima, porque ela é uma importância que a gente não consegue nem calcular. Falar sobre o tema, se falou errado, se expressou de maneira errada, se ao invés de uma trans pôs uma mulher cisgênero, para mim isso é o de menos. Porque o que importa para mim é saber que uma senhorinha de 70 anos, que mora lá nos confins do mato, que só via falar em travesti pelo Datena e era marginalizada, está em horário nobre escutando uma menina dizendo que é um menino e a mãe dizendo: eu te amo como você é, o amor vence o ódio. Isso para mim não tem preço. Então toda crítica que eu fizer depois disso, ela tem que ser desconsiderada, porque o que importa é saber que o tema transexualidade entrou nas casas das pessoas mais simples, de evangélicos, de gente de umbanda, de gente ateu, de gente que odeia a gente, e que foi percebendo que o amor é a palavra mais assim, maravilhosa que eu entendo no mundo. Ele salva as pessoas. Talvez esse homem transfóbico que bate, que agride, quando vê uma mãe chorando, falando sobre o amor que tem ao filho ou à filha, isso possa abrandar o coração e a gente possa ter plantado uma sementinha. O que a Glória Pérez fez com essa novela foi plantar uma semente no coração das pessoas para daqui a 20 ou 10 anos elas começarem a trabalhar o ódio e desconstruir esse ódio. Então a crítica por ela ter posto uma mulher cisgênera, eu entendo que a Rede Globo é uma empresa de mercado, ela quer vender. E sobre venda e ter ibope, se você analisa que é melhor ter uma mulher que a gente possa discutir sobre isso e a novela vai ter ibope, ela vai botar uma mulher cisgênera e não uma trans que não tem nome, que não é conhecida, que não apareceu, né? Apesar de que essa atriz que entrou também não era parecida, assim, não era famosa. Mas é como eu disse, eu não vou levar a fio e a ferro a crítica negativa, porque o positivo foi muito extremadamente maior. O fato de falar em transexualidade. Ela cometeu deslizes quando ela separa travesti de transexual, que travesti é aquele homem que se veste de mulher, que não é mulher de dentro para fora. Isso é um equívoco, talvez tenha sido um equívoco proporcional para que a novela desse bochicha, a gente falasse, dissesse que estava errado e com isso a novela ganhasse ibope, porque é uma empresa que precisa vender. Então eu acho que os deslizes, eles não foram feitos sem ser conscientes. Para mim eles foram super conscientes. Mas a gente está aqui para desfazer esses equívocos. O que é que eu entendo por mulher identitária? É a identidade de gênero que diz. Se ela se ela prefere ser chamada como mulher trans ou como mulher travesti, pouco importa para mim. O que importa é a identidade que ela se apresenta. Se ela se veste, se ela se comporta, se ela vive 24 horas na identidade de uma mulher, ela é mulher para mim, acabou. Se ela não é para um evangélico e para ele só é mulher aquela que nasceu biológica, tudo bem. Segue a vida dele e eu sigo a minha. Mas não me desrespeite, não queira me desfazer menor que você porque você pensa assim. Você acredita que falamos muito sobre a identidade de gênero de pessoas trans e pouco sobre a orientação sexual delas? Eu acho que falamos pouco sobre tudo. Como um todo, né? Como um todo, porque só está agora em alta porque está nas novelas, porque está no cinema, mas isso é fase. Daqui a pouco a Rede Globo vai vir com outro tema, sei lá, ela vai falar sobre petróleo, próxima, né? exemplo. Aí tudo agora vai ser visto e falado sobre petróleo. Daqui a pouco ela vai falar sobre indígena. Então a gente compra pulseira, compra não sei o que é indígena, compra não sei o que lá. Depois ela vai falar, então assim, a gente não pode se basear no que a indústria quer vender, porque ela quer ter lucro. Enquanto ela está lucrando, ela está falando. Não está, ela muda para outra coisa. O que a gente precisa entender claramente é que se a gente vai continuar falando sobre transexualidade, identidade de gênero e orientação sexual, é que são coisas distintas. A identidade de gênero é como eu me apresento, como eu me vejo como Renata, uma mulher. E a minha orientação sexual é com quem eu me relaciono. Eu posso ser uma mulher de identidade feminina e gostar de mulheres sexualmente falando. Ou gostar de homem ou ser bi. Porque isso está relacionado ao sexo.
não está relacionado à identidade que você escolhe para sua vida. Eu posso ser uma mulher que curto mulheres e curto homens e nasci do sexo masculino, mas não me vejo como um homem, me vejo como uma mulher. Isso é identidade de gênero. Minha orientação sexual é outra, para quem eu olho. Se eu olho para homem, se eu olho para mulher ou se eu olho para os dois. Se eu olho para os dois, eu sou bi. É isso. Falando um pouco sobre preconceito na área da saúde, você já passou, tem conhecidos que já deixaram de ir ao médico ou em qualquer âmbito social por medo de sofrer algum tipo de preconceito ou até mesmo por medo de não serem atendidos? Eu tenho não só conhecidos, que aí é no masculino, como também tenho conhecidas, que é as meninas. Homens trans passam por situações vexatórias. Conheço meninas trans, eu já passei antes de fazer a minha rede. Ai, gente, meu nome? Antes de fazer a minha documentação, né? Para não falar tantas palavras difíceis. A gente ia nos hospitais, pedia para ser chamadas pelos nomes que a gente queria e muitas vezes a gente encontrava com enfermeiro que dizia que tinha que seguir o que estava no RG, que portanto não ia chamar a gente pelo apelido. Aí a gente brigava, discutia, convencia de que de fato ele estava errado e ele acabava fazendo, mas por medo de alguma represária nossa, ou a gente entrar com ação, ou a gente gravar um vídeo e jogar na internet, ou a gente chamar a polícia para ele, ou a gente mesmo ficar nervosa e gritar lá dentro, fazer um escândalo de sarrebada. Então, por medo eles faziam, não por respeito. E eu não quero que eles façam isso por medo, eu quero que eles aprendam a me respeitar. Respeitar a minha diferença, assim como eu respeitaria a dele, se ele é um evangélico e ele enquanto evangélico quer me atender como uma paciente, eu não vou discriminar ele porque ele é evangélico. E por que ele vai me discriminar porque eu sou travesti? Então essa sempre foi a minha defesa. Você é um enfermeiro, não é? Sou. Você é evangélico, não é? Você está vendo ele discriminar você porque você é evangélico? Não. E por que você está me discriminando porque eu sou travesti? Você é um enfermeiro, eu sou uma paciente, eu preciso do seu atendimento. Acabou. Se você quer me catequizar, me convide para a sua igreja. Aqui não. Aqui é um espaço público. Respeite o nosso ambiente, que aqui é democrático. Então, se você começa a falar isso, a pessoa vai entendendo que você está empoderado. Adoro essa palavra. Você está empoderado. Empoderado, você está sabendo. É isso. Você acredita que, de alguma maneira, mulheres cis que não incluem travestis ou mulheres trans na luta a favor do feminismo acabam lutando contra a própria causa? Claro, porque elas não conseguem entender pela ignorância que nós podemos ser uma força junto delas e vice-versa. Porque nós somos mulheres, quer seja mulher travesti, mulher transexual, é identitária. A nossa identidade é feminina. E aí nós perdemos de um lado e elas perdem do outro também. E os machistas ganham. Sim, pois é. Daí viria a necessidade do transfeminismo? Exatamente. Surgiu, tem uns grupos, eu não participo. Eu participo dos movimentos que acolhem as diferenças. Porque senão você vai sendo excludente, você vai excluindo. Tipo assim, transfeminismo porque as mulheres cis não quiseram receber a gente, a partir de agora somos só nós no nosso gueto, no nosso bloco, no nosso sei quê. Sou negra, portanto, só eu falo sobre o movimento negro, ninguém tem o direito de se intrometer. Eu sei que a fala de uma pessoa que é negra é dela, mas eu não posso corroborar, não posso estar junto, não posso somar com ela. Juntos, você, né? enquanto mulher cisgênera, feminina, biológica, não pode somar a minha causa? Entende? Então assim, você não pode falar por mim, porque para isso eu tenho voz ativa e altiva. Agora, se você quer somar comigo, você será muito bem-vinda. Então eu não participo de nenhum grupo que já está sendo criado com essa coisa, tem que estar nesse canto, tem que estar nesse. Não, se todo mundo está junto aqui, eu estou junto. Agora, o fato de eu não participar não quer dizer que eu não apoio, que eu não acho a atitude louvável, entende? Porque senão dá uma ideia que assim, a Renata quer ser politicamente correta com todo mundo e aí ela não se indispõe com ninguém, né? Esse é o discurso. Não, eu me indisponho sim, se está errado, se tem algo equivocado, eu vou chegar junto. Será que você poderia nos falar um pouco sobre a sua história, a sua vida pessoal? Contar um pouquinho da sua história. Olha, a minha história assim, ela não é muito diferente de outras histórias de mulheres trans. A gente sai de casa cedo, com 13 anos, é expulsa de casa. Nós temos uma linha de segmento que a gente chama linha 5, né? Vai até a 5. De negações e aonde leva a gente. Exemplo, você sai de casa, expulsa de casa porque os pais
te renegam porque você é diferente. Você não tem política de inclusão para o Estado, né? O Estado não cria mecanismo tipo ter escola, centro de acolhimento, que as crianças que são expulsas porque não são aceitas pelos pais vêm para cá para a gente fazer uma ligação entre os pais e os filhos para os filhos voltarem para as casas. Não tem. A igreja nos condena, porque diz que homem nasceu do sexo masculino, mulher do sexo feminino, e a partir daí você é um herege, é um execrável, então a igreja não vai te dar respaldo. Tudo bem, se a igreja não desse, mas o Estado entendesse que uma coisa é religião e outra coisa é a seguridade do cidadão, eu ficaria quieto. Mas aí o Estado se negligencia porque se mistura com a igreja, então fica uma coisa só. Você tem mais dois caminhos: prostituição e marginalidade. É o ciclo de linha de uma travesti. Eu fui por outra tangente, eu não quis a prostituição nem a marginalidade. Então eu sofri muito porque a igreja não me aceitava, as famílias não me aceitavam, eu tinha que pedir, humilhar-me nas casas, pedindo para eu lavar roupa, para eu fazer faxina na casa, para eu vender produtos de beleza, para eu não cair na marginalidade. Quando eu digo isso, eu quero que fique claro que eu não condeno as meninas que foram para a marginalidade e que foram para a prostituição, porque elas são frutos dessa sociedade que esses três órgãos aqui não dão a base para ela sobreviver: a família, o Estado e a igreja. Então a gente culpa a marginal que se tornou hoje, ou a prostituta que se tornou hoje, mas a gente não vê de onde vem a causa. A causa é a negação desses três, né? Então, por eu não ter feito, eu não condeno elas. Eu apenas estou dando uma estatística da minha história de vida. Sofri bastante, fui agredida, sofri bullying na escola. Quando eu comecei a estudar, que eu percebi que era através da educação que eu mudava, não só a mim, mas quem estava à minha volta, eu deixei de ser vítima. Porque você tem conhecimento. Quando você tem conhecimento, você para de se vitimar. Porque a vitimatização, a pessoa que se torna vítima, o Estado, as pessoas sempre olham para você com misericórdia, com dó. Eu não quero que ninguém olhe para mim com dó. Eu não estou doente, eu não estou deficiente. E ainda que tivesse, você não pode olhar pro outro com esse olhar de dó, assim: ai, coitadinha, coitadinho caralho, se vier para cima de mim, eu vou para cima também. Respeito é bom e eu gosto. Você do seu lado, eu do meu lado, nós juntando para nos defendermos de qualquer coisa que venha. Então, eu passei mais ou menos, eu me moldei mais ou menos assim. E falar um pouquinho sobre a sua carreira pra gente. Bom, eu sempre cantei lá em Juazeiro desde os 17 anos. E eu sempre sonhei em ser uma artista trans reconhecida nacionalmente pelo meu talento. E como o preconceito ainda é muito grande, nós ainda hoje temos isso, porque não se engane, quando você vê um Pablo Vittar da vida, ela não é trans, tá, amor? E ainda que ela seja, ela não pode dizer agora que ela é trans. Ela diz que ela é o quê? Um menino que se veste de menina para ser drag. Então, assim, ela e ele, que ela também disse que não se incomoda, que chama de ela ou ele, é um produto feito pela indústria. Daqui a pouco, se ela não tiver sustentabilidade emocional e não tiver estrutura para seguir uma carreira longa, ela se perde no tempo como tantas outras que a gente já viu, né? Então, uma coisa é você ver a transexual, travesti, como eu, que quer ter um trabalho sólido, uma carreira sólida, vendendo CD, fazendo show, e outra coisa é você ver uma Pablo Vittar da vida. É ruim ela aparecer? Não. Maravilhoso. Trazer a ideia do queer, né? Que a gente precisa entender que tem gente que ela não quer ser nem mulher e nem homem, que ela tem sexo fluido. A sociedade está caminhando para isso. E o que está matando os evangélicos, está deixando eles enlouquecidos, é que o ser humano não está mais ligado nessas coisas de enganação, amor. As igrejas estão parando de receber doações porque tinha gente que doava até casa e carro. Então você vê que agora a coisa está andando. Então, voltando à sua pergunta, que eu vou e volto, né? Voltando à sua pergunta, artisticamente eu consegui gravar 4 CDs, mas nunca arrumei gravadora. Vendo shows, faço aniversário, faço festa, faço casamento, faço eventos, mas ainda não cheguei aonde eu queria. Eu queria era ser reconhecida nacionalmente. Agora, com as redes sociais, a gente está implantando um mecanismo legal, que é gravar músicas inéditas e lançar no YouTube e no Facebook.
Acho que isso vai dar um boom. Pro ano que vem tem coisinhas aí. Muito obrigada por ter dado seu espaço, né? Oferecido um tempo pra gente. Nós agradecemos muito. Foi uma honra realmente, né? Obrigado. Que essas mensagens cheguem a mais gente. Vou pedir a vocês que ajudem a eles compartilhando esse vídeo, porque a gente não tem que falar só pra gente, porque senão não tem como o ser humano melhorar. É bom vocês multiplicarem, mostrar isso pros tios, pros pais, pros amigos heterossexuais que têm raiva da gente, para mostrar que existe cidadania num ser como eu. Não importa que você não goste de mim, que você me ache o ser humano mais horrível da vida, mas me respeita e entenda a minha diferença, acolha as pessoas, tenha mais amor, menos ódio no coração, que vocês vão ver que a vida vai ficar bem melhor.